Alô, tudo bem? Bem, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu não vou fazer triggers, vai ser só conversa convosco. Para aqueles que gostam de ASMR, de pep talk, aqui estou eu. Portanto, no vídeo de hoje vou trazer 10 factos, 10 curiosidades sobre mim. E no final eu queria que vocês deixem nos comentários alguma curiosidade que achem interessante sobre a vossa vida. Todos nós tivemos fases da vida em que fizemos algo ou aconteceu algo que nos marcou e eu gostaria de saber esse algo vosso. E se me permitirem, depois num vídeo mais à frente, quando tiver comentários suficientes, eu possa trazer essas histórias, esses factos sobre vocês, pessoas que me seguem. Sim? Então, vamos lá. Primeiro facto. O meu nome completo é Alexandra Pérez Marchenko e eu sou natural da Moldávia. Segundo facto. Nasci a 24 de abril de 1998, o que faz com que eu hoje tenha 27 anos. Ainda referente ao facto de eu ter nascido na Moldávia, nasci na capital, mas vim com os meus pais para Portugal quando eu tinha quase 4 anos. Portanto, a minha vida toda é feita, ou foi feita, aqui em Portugal. Por isso é que para aqueles que quando me conhecem dizem que não tenho nada de sotaque estrangeiro, é normal, porque eu fiz a escola toda cá. Terceiro facto sobre mim. Tenho uma irmã mais nova, com uma diferença de 7 anos, por isso eu contraponho sempre quando as pessoas dizem que para os irmãos estarem bem a distância de idades tem que ser pequena. Eu não concordo. Eu dou-me super bem com a minha irmã e acho que fez-nos muito bem termos esta diferença de idades, porque permitiu-me a mim manter a minha criança interior cá fora por muito mais tempo e ajudou, de certa forma, a minha irmã a ter uma irmã mais velha, ajudou-a a crescer, a perceber muitas coisas da vida, entre outras. E também ajudou os meus pais, porque eu já tinha idade para tomar de conta da minha irmã e eles estavam à vontade. Quarto facto sobre mim. Casei aos meus 25 anos. Casei tanto pela igreja como no civil. Casei com o meu namorado, que já estávamos juntos há quase 3 anos. Conhecemos na faculdade. No ano em que eu entrei, ele estava a sair, mas o Instagram acabou por nos juntar, começámos a trocar umas mensagens, tivemos o primeiro date na praia e fui eu que o fui pescar. E desde aí a gente nunca mais parou de conversar e depois ele pediu-me em namoro em agosto desse mesmo ano, 2022, não, 2020. No mesmo ano em que me casei, tive a minha bebê, a minha filha. Posso-vos dizer que foi uma gravidez que eu adoraria repetir. A minha próxima gravidez espero vir a ter. Eu peço que seja pelo menos igual a esta, porque foi uma gravidez super tranquila. Eu pude me manter ativa. A única coisa que tive foi azia, mas dava para controlar e aguentava. E o parto, se
algum dia quiserem que eu traga cá o meu relato de parto, eu gostaria muito, porque foi um parto super tranquilo, que acaba por mostrar que existem partes e momentos de parto que também são bons, okay? Não são todos os relatos de parto traumatizantes ou com histórias assim assustadoras. Vamos para o sexto facto. Sexto facto sobre mim. Eu fiz atletismo durante uma boa parte da minha vida, creio eu que foi por mais de 7 anos, e pratiquei atletismo. Primeiro comecei com corrida de estrada, fazia provas de resistência na rua, que eu gostava muito, eu detestava a pista, mas depois cheguei a ser federada pelo Benfica, que é um clube de futebol e de muitos outros desportos aqui em Portugal, e competi em algumas provas e gostei muito, mas como o meu objetivo não era construir uma carreira no mundo do desporto, do atletismo, acabei por sair, porque também já não tinha tanta disponibilidade e tanto tempo para a quantidade de treinos que eles, de certa forma, exigiam da minha parte. Não era obrigada, obviamente, mas para continuar e conseguir manter o nível e o ritmo que eu tinha, não dava, porque eu já começava a trabalhar, a estudar e não deu. Sétimo facto sobre mim. Sou licenciada em Gestão Hoteleira. Quando terminei o 12º ano, não fui diretamente para a licenciatura, para a universidade, porque não sabia ao certo o que é que queria. Eu inicialmente pensei que fosse para a enfermagem, mas fiz um mini curso no verão e percebi que não era bem aquilo. Depois queria ir trabalhar como hospedeira, mas os meus pais não me deixaram porque disseram que não era um curso, não era o curso ideal para eu fazer, e então eu disse, então vou trabalhar, vou juntar dinheiro e pode ser que entretanto descubra aquilo que eu quero para a vida. E quando comecei a trabalhar, chegou uma fase em que trabalhei como empregada de mesa e descobri o mundo hoteleiro. Então pensei, ok, acho que é este o rumo que eu quero tomar. Só que depois, com a chegada da pandemia, eu percebi a instabilidade que a hotelaria tem, não é? A dependência que tem para com o turismo, para com o mundo exterior, para poder se suster. Então eu decidi tirar um mestrado em gestão para poder abranger mais áreas e não ter que me restringir a uma só, ao turismo, neste caso. Acho que é o oitavo facto. Eu trabalho como assistente financeira no departamento financeiro de um escritório de advogados. Eu, depois da minha licenciatura, fiz um estágio no departamento financeiro de um grupo de restaurantes, e foi aí que percebi que, de certa forma, gosto desta vertente financeira, gosto da envolvência dos números, e então decidi manter-me na área. Depois da empresa de restauração, mudei-me aqui para o escritório de advogados e pronto, só o futuro dirá as próximas possibilidades que virão. Nono facto sobre mim é que eu já fui Miss Queen Portugal em 2016 e representei o país no Miss Earth 2016 nas Filipinas. Eu sempre tive uma paixão pelo mundo da moda, só que eu não tinha conhecimento e não sabia que caminho e que rumo tomar para poder entrar
nesse mundo. E então porque eu quando era mais nova eu tive uma experiência em que fui fazer um casting para uma agência e a agência depois disse que para eu poder trabalhar com eles e ser agenciada eu tinha que fazer um book, só que para fazer o book era eu que tinha que pagar, ou seja, eram os meus pais que tinham que pagar e na altura os meus pais não tinham essa disponibilidade financeira e mais tarde também vim a saber que grande parte das pequenas agências fazem isso de certa forma ganharem dinheiro com as pessoas, porque mais tarde quando me agenciei fizeram o meu book tudo certo e o valor do book que eles teriam gasto para comigo seria descontado nos primeiros trabalhos que fosse fazer. Mas continuando, descobri o concurso de Misses aqui em Portugal, que era o Miss Queen, era uma vertente do Miss virada para questões ambientais, decidi participar, passei pelas fases eliminatórias, cheguei à final e ganhei o título de Miss Queen Portugal, que era o maior título do concurso, e então depois tive a possibilidade de viajar para as Filipinas e participar no Miss Earth 2016. Tinha eu 18 anos na altura, foi a minha primeira viagem internacional de um mês em que eu estive sozinha. Não estava sozinha, obviamente, tinha a organização de lá e as outras meninas todas, mas não tinha a minha família comigo. E pronto, foi essa a minha experiência. Se algum dia quiserem que eu também traga mais um vídeo específico sobre a minha experiência como Miss, eu posso fazer com todo o gosto. E agora, por último, o 10º facto sobre mim é que eu conheço a ASMR, ou melhor, conheci o ASMR através da minha irmã. Ela é que mostrou estes vídeos de triggers, de pessoas a comerem, e nessa altura já nem sei há quantos anos foi, mas já foi há mais de 5 anos de certeza. E nessa altura conheci a Sweet Carol, que acho que toda a gente conhece o canal da Sweet Carol, e tem sido o canal que eu mais tenho assistido. Eu adoro os vídeos dela e sempre tive este bichinho que me dissesse por que não experimentar, por que não tentar fazer os meus próprios vídeos. E este ano ganhei coragem e disse, não, vou tentar, o que é que eu tenho a perder? Não tenho nada a perder. Tenho um canal, porque já tinha feito a inscrição no YouTube. Tenho um canal, posso colocar vídeos. No pior dos casos, não ganho seguidores, não ganho aderência aos vídeos, apago os vídeos e volta tudo ao zero e fica normal como estava. E até agora tenho recebido amor da vossa parte, tenho tido alguns feedbacks, espero que continuem a deixar os vossos feedbacks e os vossos likes nos meus vídeos, por favor, para eu conseguir alcançar mais pessoas. Partilhem com os vossos amigos, já sabem, a lenga-lenga de tudo aquilo que têm que fazer. E quero agradecer a todos aqueles que já me seguem, que são os meus subscritores, e